Oremos, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, obrigado porque estamos dispostos a mais uma vez abrir a tua palavra e nós queremos ser educados, ensinados por ela. Que o teu Santo Espírito possa ser o nosso diretor, o nosso professor e que as verdades que da tua palavra aprendermos sirva para que nós possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Guia os nossos passos, perdoa os nossos pecados. Pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Então, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos, então... Espera aí, deixa eu fazer aqui o... Espera aí. Isso. Consegui aqui. Eu estava apanhando um pouquinho. Então, vamos lá. A gente continua sobre Daniel. A tarefinha de casa, quem não fez, viu, precisa de fazer, que é ler o livro de Daniel. Leia Daniel capítulo 1 todo. Agora tem que ler Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 é um livro, é um capítulo bem grandão, viu? Acho que ele tem 40 e poucos versículos. E a gente não vai mostrar todos aqui. Então, precisa de ir lá, ler tudo, para poder entender tudinho, tá bom? Ele tem 49 versículos. Estou com a Bíblia aqui para a gente poder, alguma coisa que a gente for ler, a gente pegar e ler na Bíblia. Tá certo? São 49 versículos e algumas das coisas eu vou falar, o que a Bíblia aqui fala, mas você tem que ir lá e conferir. Lembra que se eu falei alguma coisa que está diferente na Bíblia, o que manda é a Bíblia, tá certo? Não nos esqueçamos disso. Ok? Então, vamos lá. A gente continua no livro de Daniel. Daniel já está lá em Babilônia, né? Foi escravo. Ele ganhou o primeiro round, né? Deus ganhou, através de Daniel, o primeiro round na luta entre o bem e o mal. Daniel, entre os deuses, né? Os deuses dos caldeus, dos babilônios, e o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus do povo de Daniel. E aí agora tem mais a luta entre o bem e o mal, ela continua. E aí, dentro da luta do bem e do mal, tem a questão do sonho do rei, ok? O rei, ele tem um sonho. E é interessante que o rei tem um sonho e ele... eu volto a afirmar, viu? Se alguém precisar de falar, é só ligar o microfone ou levantar a mão, fazer sinal assim, que a gente liga o microfone para você fazer uma pergunta. Então, o rei Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, ele tem um sonho. Quando ele acorda desse sonho, ele fica meio perturbado. Ele está lá no sonho dele, ele acorda, ele fica perturbado. E ele queria saber, primeiro, o que ele tinha sonhado. Segundo, qual era o significado do sonho que ele tinha tido. O sonho que Nabucodonosor teve foi Deus mostrando para ele a história do mundo até os nossos dias. Deus mostrou para ele muita coisa, como que era a sequência, principalmente de 4 grandes reinos no planeta Terra. Entre esses, o reino de Nabucodonosor, que era a Babilônia. Tá? Ele acordou, e aí, o que a Bíblia diz? Que no segundo ano, está lá em Daniel 2, 1 e 2, tá? No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou. E passou-se-lhe o seu sono, e o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então, tem uma versão, deixa eu pegar o meu óculos aqui, que a minha versão fala um pouquinho diferente. Quando fala dos caldeus, está falando que mandou chamar... não, é os caldeus mesmo. Então, mas tem uma outra versão que diz assim, mandou chamar os sábios do reino, os educadores do reino. Por isso, o rei convocou, capítulo 2, versículo 2. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhes dissessem o que ele havia sonhado. Então, olha só,
aqui, novamente, a gente encontra algumas situações que a gente precisa de parar para pensar. Porque o rei, ele tinha um pessoal dele de confiança. A confiança dele era em magos, em astrólogos, em médiums e na elite educada, que é os caldeus, os astrônomos e assim por diante, os astrólogos e tal. Então, assim, se por acaso essas situações, a Bíblia está falando que esses homens, eles não conseguiram resolver o problema do rei, tem alguma coisa aí que já começa a contrastar em relação àquilo que a gente já falou lá atrás na lição antiga, que tudo que a gente vivencia é a luta entre o bem e o mal. É a luta entre Deus e o inimigo de Deus. Então, aqui a gente começa a entender, a gente tem que começar a entender que tem coisas que não estão do lado de Deus. E esse tipo de situação é a Bíblia que está falando, sou eu não. Tá? Essas pessoas, olha o que acontece. Olha só, eles chegam para o rei e olha só, o rei lhes disse, tive um sonho e para saber o sonho está perturbado meu espírito. Porquanto, aí o rei vira para eles e fala o seguinte, eu quero que vocês me conte o sonho e a interpretação dele. São os versículos seguintes, tá? Que aqui está no 3, depois nós vamos para o 11. Então o rei fala isso para eles. E aí eles viram e falam assim, rei, me fala o sonho que eu te falo a interpretação. Aí o rei falou assim, eu não sei. Eu quero que vocês me falem o sonho e a interpretação. E aí eles falam de novo, o rei, dá o sonho que a gente dá a interpretação. Aí o rei vira para ele, vocês estão me enrolando. Para com esse embromation aí. Que esse embromation vai dar certo. Não, eu vou mandar matar vocês todos, se vocês não me derem o sonho e a interpretação. E aí eles respondem isso. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então, assim, os deuses. Só que Babilônia era uma verdadeira bagunça de deuses. Era um panteão de deuses. E nenhum dos deuses babilônicos foi capaz de revelar o sonho. Ou seja, apesar de existir na divindade babilônica muitos deuses, todos eles eram o oposto do único Deus verdadeiro. Mesmo eles sendo muitos, porque eles não deram conta de resolver o problema. O rei pegou e mandou matar todo mundo. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. Todo mundo. Então, detalhe, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra no capítulo 1 que eles foram educados para servir na corte babilônica? Eles não estavam na presença do rei, mas ia sobrar para ele. Então, aqui, um problema grave, porque ia sobrar para Daniel. Se você for na Bíblia, você vai ver que Arioque, que é o prefeito do rei, ele vai atrás de Daniel e está prendendo Daniel. Daniel, por que você está me prendendo? Ele falou, não, o rei mandou matar todo mundo, você está na lista, você vai morrer também. Eu falei, mas por que eu vou morrer? Que pressa é essa de me matar? Arioque conta, eu acho que eu direi aqui, ó. Eu separei. Respondeu e disse Arioque, o prefeito do rei. Ele disse a Arioque, a Daniel falando para Arioque, por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso para Daniel. Ó, o rei chamou lá os magos, adivinhos, coisa e tal, eles ficaram enrolando o rei ficou pau da vida, mandou matar todo mundo. Você é um sábio, você é um líder de Babilônia, você vai morrer também. Aí Daniel vira e fala o seguinte, então Daniel pede para Arioque, olha só, 15, 16, 8, ele pede um prazo para Arioque, me dê um tempo, que eu vou consultar a Deus. Então Daniel vai para casa e faz saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, são os 3 amigos dele, para que eles pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo. Aqui tem um outro detalhe importante, nós já conversamos sobre isso, mas como a Bíblia ela é um acúmulo de aprendizado, a gente pode ir revisando. Cada vez que a Bíblia cita isso, a gente já falou isso outras vezes, mas a gente cita novamente. Lembra que eu comentei que nenhuma profecia é de particular interpretação? E que o profeta não é ele que decide se ele vai ser profeta ou não? Quem decide é Deus, lá quando a gente estudou as escrituras sagradas. E olha aqui, ó, Daniel era o cara
ele já tinha sido abençoado por Deus na questão da comida lá, de ser mais inteligente que os outros, tendo um alimento de acordo com Deus Criador. Ele já tinha o favor divino. Quer dizer, Daniel podia virar e falar, não, fica tranquilo que eu vou resolver o negócio. Mas não é isso que acontece. Porque quem decide quem é profeta não é o profeta, não é o ser humano. E aí a gente precisa de lembrar disso aqui, ó. Olha só, a gente precisa de... Deixa eu chegar aqui. Eu não sei onde eu pus. Não, eu coloquei no lugar errado. Deixa eu ver aqui no primeiro... Aqui, ó. Não, né? Não. Está lá em 1 Pedro 1:20. Acho que é 1 Pedro 1:20. 1:17, 1:20. Deixa eu pôr o óculos aqui de novo. Eu achei que eu tivesse colocado aqui para vocês, não pus. Que a gente já falou tantas vezes isso, né? Não é 1:20, não. 2:20. É porque nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens da parte de Deus, homens santos da parte de Deus, esse aqui que pode ser o profeta. A Jane vai procurar aqui enquanto isso. Eu achei que eu tivesse colocado aqui, mas eu não salvei, tá? Mas isso é uma coisa que nós já falamos, mas eu estou repetindo. Então, Daniel, que era o cara, vamos colocar assim, ele não bateu no peito e falou, não, deixa comigo. Não, não é assim que funciona. Eles foram pedir misericórdia a Deus, porque é Deus que decide quem é o profeta. Isso, gente, é bom para a gente poder ir colocando na cabeça que não adianta eu virar para vocês e falar, olha, eu vou profetizar tal coisa, ou eu vou falar isso é uma profecia a seu respeito, a menos que Deus determine quem é o profeta. Não é assim que funciona. É o que a Bíblia diz, tá bom? E olha Daniel dando um exemplo aqui. E eles vão e pedem misericórdia a Deus. Aí, depois que ele pede misericórdia, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Deus louvou ao Deus do céu. E os versículos seguintes diz que Daniel adorou a Deus e agradeceu a Deus. Ele orou. Isso aí é uma outra coisa muito importante que nós precisamos de começar a desenvolver. Uma das coisas que eu já falei que a gente precisa desenvolver é o estudo da palavra de Deus, ler a Bíblia. A outra coisa é falar com Deus através da oração. Se você não sabe como faz uma oração, você pode estudar a respeito da oração. Jesus fala como orar. Tem vários estudos a respeito da oração. Mas, basicamente, a oração é você conversar com Deus. Tem uma escritora da minha igreja que ela tem uma frase que é muito bonita. Ela diz assim, a oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. Isso é oração. Você fala para ele as suas angústias, os seus planos. Fala para ele, olha, senhor, eu estou sem trabalhar. Eu sou diabético e no consultório dentista é alto índice de infecção. E eu não sei, eu ainda não estou seguro se eu devo ir, se eu devo não ir. Se for o caso da Deise, fala, senhor, eu estou indo, mas eu não estou segura ainda, estou um pouco insegura com algumas coisas. Eu preciso que o senhor me guie, que o senhor me oriente. E aí, à medida que a gente estuda a palavra de Deus, como a Bíblia é Deus falando com a gente, se Deus tiver um recado especial para a gente, num dado momento a gente vai ler um versículo da Bíblia que a gente vai falar, opa, será que Deus está mandando eu ter um pouquinho mais de paciência? Ou será que Deus está mandando eu ir trabalhar? De repente eu estou lá lendo a Bíblia, né? E caio lá em Provérbios, Salomão falando, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Falou, opa, Deus já deu o recado. É para eu sair de dentro de casa e trabalhar. Então, assim, à medida que a gente estuda a Bíblia e a gente ora pedindo a orientação divina, Deus vai nos orientando. É por isso que a gente faz oração antes de começar o estudo. Porque quem tem que ensinar para todos nós não é o Eli, não é a Jane, é Deus que tem que ensinar para todos nós, é a palavra dele. Então nós precisamos pedir a presença dele, precisamos pedir que ele nos ensine a todos nós. E foi o que Daniel fez. 2 Pedro 1:20. Lê, Jane, bem alto. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, Daniel confirma, lembra que a Bíblia não se contradiz? Daniel, essa parte aconteceu
por volta do ano 600 a.C. Isso que Pedro está falando, Pedro foi discípulo de Jesus. Isso aconteceu por volta do ano 40 a 60 da nossa era. Vamos por 40 da nossa era. Então, você tem 640 anos entre os dois, e os dois estão falando a mesma coisa. Daniel age dessa forma e Pedro fala como que é. Tá? Então, assim, é só para a gente relembrar, porque a gente vai acumulando conhecimento, certo? Então, Daniel vira e fala o seguinte, o rei vira e fala assim, Daniel, você pode revelar o meu sonho? Aí Daniel podia falar, não, fica tranquilo, tá comigo, ó, tá comigo. Isso não é... Deus não aceita arrogância, prepotência. Deus não aceita esse tipo de coisa. Mas quando nós vamos com humildade, Ele exalta a pessoa. É Deus que exalta. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O sonho de Nabucodonosor, então, ele aplica-se da época de Nabucodonosor até os últimos dias da história da raça humana, tá? E aí ele começa a contar para o rei o que o rei tinha sonhado. O teu sonho e as suas visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Antes ele começa assim, rei, ontem à noite, quando você foi dormir, você ficou preocupado com o futuro. Você ficou preocupado com como as coisas estão. De repente, alguns de nós que aqui estamos, inclusive eu, porque eu também tenho que me aprofundar no estudo de Daniel, às vezes eu posso ficar preocupado o que vai acontecer no futuro. Quem conhece a Bíblia, quem conhece a Deus, não precisa se preocupar. Porque Deus revela aos seus servos, revelou aos profetas e revela a nós, através da Escritura Sagrada, as coisas que vão acontecer. Então, eu preciso de ficar com medo das coisas? Não. No final dos tempos, vai ter... A Bíblia já disse, Jesus falou, o livro de Mateus, lá no versículo 24, ele fala isso, o livro de Lucas, no capítulo 21 e no capítulo 24 de Mateus, eles contam o sermão profético de Jesus, Jesus falando, no final dos tempos vão ser tempos difíceis, existirão pestilências. O que é que nós estamos vivendo agora? Pestilência. Eu preciso ficar desesperado? Não. Eu preciso de saber que o mesmo Deus que falou que essas coisas iriam acontecer, Ele falou que estaria conosco. Não fica desesperado, tenha calma. Ah, mas pode acontecer alguma coisa comigo? Pode. Eu já falei, é possível eu pegar o Covid e vir a falecer? É possível. Isso significa que Deus não está no comando? Não. De maneira nenhuma. Deus continua no comando, Ele continua soberano da minha vida, inclusive. Eu quero, na minha vida, na minha existência, fazer igual o Jó. Jó não entendia isso. Jó achou que o mal estava vindo da parte de Deus. Depois ele, no capítulo 42 de Jó, ele entende, né, que o mal não vem de Deus, e ele pede perdão a Deus. Mas num dado momento ele fala assim, mesmo que ele me mate, nele confiarei. E é isso que eu quero para a minha vida. Se Deus permitir que eu morra, porque Ele não vai me matar, mas Ele pode permitir, se Ele permitir que eu morra, quando eu tiver para fechar o meu olho, a minha confiança nele não vai mudar, em hipótese nenhuma. Então, a confiança em Deus, ela tem que transpor, ela tem que transcender as situações que a gente vive, até porque o próprio Deus avisou, no mundo vocês terão aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você aceitar a minha ajuda, você vai vencer também. Só que muitas vezes a gente quer vencer de uma forma, e a forma de Deus vencer é outra. Então nós precisamos de entender que tem que ser a forma de Deus vencer, tá? Então Deus é aquele que revela o segredo. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Então, se num dado momento você precisar de uma calma, Deus vai te revelar de alguma forma. Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu vou contar para vocês uma situação angustiosa que eu já tive na minha vida. Antes de eu ter filho, eu estudei num colégio da minha igreja, da Igreja Adventista, que é um colégio em regime de internato. Então, os jovens, eles moram no colégio, dormem no colégio e estudam lá. E o colégio, ele não é só um centro de educação matemática, física, química e biologia. Ele tem uma série de outros ensinamentos. Então, é obrigado a manter o quarto limpo, é obrigado a se cuidar,
Aí tem as namoradinhas, mas não pode ficar em pegação, o namoro é só por conversa. Aí o menino aprende a conversar com a namorada, né? Que hoje em dia os meninos não sabem nem conversar. Que vira, e aí? Aí a mulher, e aí? Aí os dois já estão se pegando, se agarrando, quer dizer, nem apresenta direito. Lá os meninos têm que aprender a conversar, tem que aprender. Isso é namoro legal, né? Do ponto de vista como Deus quer. Então, assim, tem muito aprendizado nesse colégio. Eu estudei, a Jane estudou 1 ano, eu estudei 3, fiz todo o 2º grau na época, né? E nós colocamos no nosso coração, antes dos meninos nascerem, que os nossos filhos estudariam no colégio interno. Quando chegou a vez do Igor estudar, e é sempre a gente falando, filho, o colégio interno é muito bom, para dar aquele incentivo, né? E o Igor, eu vou. Na hora que ele fez 14 anos, que no ano seguinte era ele ir para o colégio, esse menino virou e falou assim, vou mais não. E eu falei, puxa vida, eu sempre eu estudei lá, eu sempre orei, pedi para Deus me orientar, eu sei que o colégio é um local muito bom, inclusive para a vida espiritual, é uma coisa fantástica. Lá tem culto de manhã e à noite, tem o coral que canta música evangélica, assim, para a vida espiritual também muito bom. Eu sabia disso, eu queria que meu filho vivesse isso, eu sabia que era da vontade de Deus que ele fosse para lá, mas ele falou, eu não vou. E eu falei, você vai. Não vou, não vou. Pai, isso não é para mim, e você está me expulsando da sua casa. E eu fiquei muito angustiado no dia que ele me falou isso. Falei assim, eu sou um filho tão ruim assim que você quer me expulsar da sua casa? E nesse dia eu chorei demais da conta, eu não consegui almoçar. Na primeira garfada que eu coloquei, ele falou isso, a comida parou na minha garganta, ela não desceu. Quando ela desceu, parecia uma bola de boliche descendo. Bateu no estômago, uma garfada bateu no estômago e ficou lá. E eu fui embora para o consultório. Naquele dia eu fui e eu lutei com Deus naquele dia. Eu conversei com Deus, eu orei demais. Orei de olho fechado, orei de olho aberto, orei enquanto atendia paciente. Eu sei que a minha cabeça não saía disso. E eu falava, Senhor, eu sempre entendi que isso era o melhor para o meu filho. Será que não é? Será que eu estou errado? E o Senhor precisa de me dar alguma orientação. E, de repente, como eu já li a Bíblia toda, e eu conheço algumas coisas da Bíblia, e Deus muitas vezes fala com a gente, ele trazendo à mente da gente eu não ouvi voz, não teve ninguém falando, batendo, acorda aí, eu vim aqui, sou um enviado do Senhor para você. Não teve isso. Veio à minha mente um versículo da Bíblia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Eu falei assim, mas eu não tô falando de dinheiro, Senhor. Comecei a brigar com Deus, eu não estou falando de dinheiro, estou falando do meu filho. Dele se eu obrigo ele a ir para o colégio ou não, e o Senhor está me falando. E ficava na minha mente. Até que num dado momento eu vi um pensamento assim, qual que é o seu maior tesouro? O meu maior tesouro é minha família, minha esposa, meus filhos. Foi então põe na casa do tesouro. Depois você vem discutir comigo, diz o Senhor. Falei, beleza. Naquele dia eu tive uma paz tremenda. Obriguei o Igor aí. Não foi muito fácil o começo, mas hoje o Igor está em casa e o Igor ama o colégio. A vida espiritual dele foi maravilhosa. O amadurecimento do meu filho é uma coisa incrível. Eu tenho um homem de 18 anos. Tem muita gente por aí que tem menino de 18 anos. Eu tenho um homem de 18 anos. O colégio ajudou nesse processo. Então, assim, quando a gente está angustiado e que a gente pede a Deus, uma das formas de Deus falar com a gente é trazendo à nossa mente um verso da Bíblia, que num dado momento tem um contexto, no outro dado momento você pode contextualizar aquilo de outra forma, para a forma como você está vivendo. Então é por isso que é importante a gente ouvir a voz de Deus todos os dias. Vai ter dia que você vai abrir a Bíblia e você vai ler um negócio, que você vai falar assim, mas para o que eu estou vivendo, para a minha angústia, isso não tem nada a ver, mas aquilo vai ficar guardado na memória. Um dia Deus vai trazer à luz aquele versículo, que Ele está querendo te dar algum recado, falar alguma coisa. Então, continuemos estudando a Bíblia e oremos, falemos com Deus, peçamos para Ele. Daniel fez isso e Deus falou com ele através de sonho. Pode ser que Deus fale conosco através de sonho? Pode. Mas aí o que você tem que fazer? Pega o sonho que você teve, abre a Bíblia. Não, aqui no meu sonho disse uma coisa que está diferente na Bíblia. Não veio de Deus esse sonho, tá? Não veio de Deus. Para vir de Deus, tem que estar na palavra dele. Foi assim que aconteceu com Daniel. E ele começou a falar, tu és a cabeça de ouro. Depois nós vamos ler.
ele viu uma estátua, Nabucodonosor viu uma estátua esquisita, que ela tinha a cabeça de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro, misturado. E aí, ele fala assim, olha, quando você terminou de ver essa estátua, depois disso estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, quer dizer, uma pedra que não foi uma mão humana que jogou, feriu a estátua nos pés de ferro e barro e esmiuçou a estátua. E esmiuçou tudo, o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do Exi, e o vento levou. Quer dizer, virou pó. E não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez com um grande monte e encheu toda a terra. Foi isso que você viu. Agora vamos ver o que significa isso. E Daniel continua falando para ele. Ó, você ouviu isso? Então, como é que a gente vai entender a profecia? Para a gente entender a profecia, quem deu a profecia? Deus. Daniel fala, há um Deus. Fala, Daniel, você pode interpretar? Fala, não, há um Deus. Esse Deus revela o futuro, revela os segredos. Então, quem deu a profecia? Deus. Quem pode responder? Deus. Onde? Nos céus. Quer dizer, ele já deixa claro que não é os deuses babilônicos. Lembra novamente o grande conflito entre Deus? Então, ó, não é... É o versículo 27, isso que eu estou falando. Não é nenhum deus babilônico. É um Deus do céu, tá? Nos céus. O que ele faz? Ele revela segredos. A Jane vai ler Daniel, capítulo 2, versículo 27. Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. E aí ele começa, então, o sonho da estátua e ele conta tudo. Então, aí, logo em seguida que ele conta o sonho, ele fala assim, este é o sonho. Também a interpretação diremos na presença do rei. Olha que negócio interessante. Daniel estava sozinho. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram com ele na presença do rei. Por que ele disse diremos? Porque era ele e Deus. Sabe, queridos, Jesus, quando esteve aqui na terra, lá nos evangelhos está essa história. Ele falou assim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Daniel sem Deus é Daniel. Deus sem Daniel, ele continua sendo Deus. Eli, sem Deus, eu não sou nada. Deus sem o Eli, ele continua sendo Deus. Continua sendo soberano. Não é Deus que precisa do Eli, é o Eli que precisa de Deus. Mas Deus, quando eu me apego a Deus, ele exalta. Olha só, diremos na presença do rei. Daniel, lá no final do capítulo, você vai ver que o rei deu presente para Daniel, exaltou Daniel e o Deus de Daniel em todo o reino. Tá? O rei exaltou o Deus de Daniel. Isso é muito importante. Então, se em algum momento você falar assim, vou colocar uma coisa aqui, se em algum momento você pensar assim, poxa, o Eli falou lá de Daniel 2, nossa, mas falou tão legal, ficou tão claro para mim, saiba que não é o Eli, é o Espírito de Deus que está dando a clareza de mente. Porque no dia que o Eli falar assim, ó, gente, é o seguinte, vocês querem saber de Daniel? Vem em mim. Vem em mim. Vem em mim que de Daniel eu entendo demais. No dia que isso acontecer, queridos, acabou. Eu vou falar 3 horas para vocês, vocês não vão entender nada. Nada. Por quê? Porque é nós. Diremos ao rei. É Deus e o instrumento humano. Aí o negócio é legal. E aí ele continua. Aí, ó, eu coloquei, foi aqui, ó, na 2 Pedro 1:20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Tá? Então diremos, eu e Deus, é assim que funciona. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu, Daniel 2, 37 e 38, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles.
tu és a cabeça de ouro. Quando a gente vai para a história, queridos, o primeiro grande reino mundial é o reino de Babilônia. É lógico que ele era um reino pequeno, mas ele abrangia praticamente todo mundo conhecido da época. E ele era o reino sem igual de poderio, absurdo poderio de Babilônia. Babilônia representava o que o ouro representa, a magnificência, o poder, tudo de bom, a grandiosidade. E aí ele vira e fala assim, você, rei. Então, a gente vê que essa estátua são períodos, cada parte da estátua é um período da história da raça humana com reinos, com poderio e abrangência diferentes, tá? E ele vira e fala assim, olha, o senhor rei, o senhor é o top, o senhor é a cabeça de ouro. Aí ele continua. Alguém queria falar alguma coisa? Não? Então, continuando. Depois de ti se levantará outro reino. Esse reino é inferior ao teu, tá? Por quê? Ele não tem o mesmo esplendor do ouro, é um reino de prata. É interessante que o reino que vem em seguida, que é o reino Medo-Persa, esse reino, ele era maior em tamanho, mas ele não tinha o mesmo esplendor. Gente, os jardins suspensos da Babilônia é uma das maravilhas da antiguidade. Era da Babilônia. Babilônia era os Estados Unidos da época, tá? Maior até que os Estados Unidos, que era soberano sobre o planeta Terra. Aí ele fala, depois de ti vai ter outro reino. O reino é inferior ao teu. Depois desse, um terceiro reino de metal, inferior. Tem o de bronze, tá? E depois um de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Ele está falando de reinos que dominou o planeta Terra. E a história conta isso para a gente, tá? E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Reinos poderosos. E quanto ao que eu viste dos pés e dos dedos, em parte barro e de oleiro, em parte ferro, isso será um reino dividido. Ele vai ter força do ferro, mas também vai ser frágil como o barro, tá? E aí ele fala, olha, eles vão tentar se unir através de casamento, mas isso não vai dar muito certo. Apesar deles terem um pouco de força, vai ficar fraco também. E ele continua, então, interpretando. Vamos lá, 4 metais. Ouro, prata, bronze, ferro e depois vem os pés de ferro e barro. São 4 impérios mundiais. Quando você vai na história, você vê na história que o primeiro grande império mundial é a Babilônia. Foi o primeiro grande império que conseguiu ser o grande império mundial do mundo conhecido. Depois da Babilônia, e a própria Bíblia fala isso, mas depois da Babilônia, veio uma nação que ganhou, que tomou a Babilônia. E isso o livro de Daniel, lá no capítulo 5, ele conta essa história, que estava o neto de Nabucodonosor, estava dando um banquete, e ele estava bêbado, e apareceu uma mão, só a mão, sem corpo, e escreveu Mené, Mené, Tekel, Pérez. E aí Daniel é chamado e Daniel interpreta. Contou Deus o teu reino e o acabou, pesado foste na balança e fosse assado em falta, dividido foi teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Na mesma madrugada, os persas invadiram Babilônia e conquistaram Babilônia. O que parecia impossível, os persas fizeram. Vários povos já tinham tentado conquistar a Babilônia. A Babilônia era uma fortaleza que era impossível de entrar nela. Só que Ciro, o persa, ele desviou o rio que passava dentro da cidade de Babilônia e com isso ele passou no leito seco do rio e ele conseguiu pegar, estava todo mundo mamado de cana, inclusive o rei estava bêbado. Se você for lá ver em Daniel 5, você vai ver que o rei estava bêbado e os persas invadem e tomam o Império Babilônico. O que parecia impossível aconteceu. E os medo-persas se tornam um império mundial, um império que manda no mundo inteiro, que eram os braços. Um reino não tão grande quanto o de Babilônia, não tão poderoso,
não tão maravilhoso, mas ainda assim um reino mundial. E os medo-persas ganham. Você quer ver um detalhe interessante da Bíblia? Sobre como a profecia que provém de Deus é uma profecia bacana? A irmã Maria Amélia quer falar? É isso? Não? Tudo bem? Então tá jóia. Se precisar de falar, levanta a mão. Espera aí, deixa eu tentar aqui liberar o microfone da senhora. Não estou conseguindo liberar. Depois eu falo para você, anota aí se for alguma pergunta, tá, dona Maria Amélia? Depois a gente conversa. Aí, liberou. Ah, liberou seu microfone, pode falar. Tá, não é não. É que fica chegando mensagem, eu fui com o dedo para poder levantar tá a jóia. mensagem. Então tá, beleza. Tá, Valeu, tudo então. bem, desculpa. Então vamos lá. Então, olha só, a Bíblia, ela tem algumas coisas muito interessantes. Você sabia que... tá falando aqui do nome do império que vem seguinte, depois eu vou falar a curiosidade. O cara que conquistou Babilônia, a Bíblia cita o nome dele 150 anos antes dele nascer. Nós vamos ver isso aí. Então, olha lá, depois dos Medo-Persas, vem o Império Grego, o próprio Daniel capítulo 8 conta, lembra que a Bíblia tem que se explicar. Lá no capítulo 8, capítulo 7 e 8 de Daniel, nós vamos ver isso aí. Que quem ganha dos Medo-Persas é a Grécia, tá? Nós vamos ver isso aí depois. Depois da Grécia, que é o ventre, Grécia também, Alexandre o Grande unificou tudo em pouco tempo. Alexandre, com 33 anos, ele já tinha conquistado todo mundo conhecido. Vai no livro de história. Alexandre o Grande, então, ele se torna o imperador de todo mundo conhecido da época, a Grécia. Depois ele morre, é dividido o reino dele pelos 4 generais de Alexandre. Isso quem conta é a história. Isso é a Bíblia. Contou isso muito antes de acontecer, mas aconteceu dessa forma. E nós vamos ver em Daniel capítulo 8, nós vamos ver que Daniel é o seguinte, essa profecia de Daniel capítulo 2, ela se repete no capítulo 7 e no capítulo 8, e ela vai trazendo mais riquezas de detalhes. Tá? Nesse momento, Deus dá a visão para Nabucodonosor, depois Deus dá a visão para o próprio Daniel. Então, assim, o enriquecimento de detalhes vai aumentando. Mas não vamos antecipar, não. Nós vamos chegar lá em Daniel 7, tá? A Grécia. Depois da Grécia, qual foi o outro império mundial? É o Império Romano, tá? O Império Romano se tornou um império mundial na época dos Césares, que Roma era uma coisa de louco. Roma esmagou todo mundo que tentou algum tipo de insurreição contra o império. E quando Jesus nasce no planeta Terra, quem estava no poder era o Império Romano. E os judeus eram um povo que tinha sido subjugado pelo Império Romano. Então, assim, a Bíblia já tinha falado isso, Daniel tinha contado isso Deus tinha contado para Nabucodonosor, depois Daniel contou para todo mundo, anos antes disso acontecer, tá? Com essa estátua. Então, a Babilônia foi o período de 505 a 539 a.C., 605 a 539 a.C., depois disso, vem os Medo-Persas, 539 a 331 a.C. Depois, o outro império. Aqui, ó, o nome de Ciro foi profetizado 150 anos antes do seu nascimento. Foi Ciro que conquistou Babilônia. Olha isso aqui, ó. Isaías, o profeta Isaías viveu anos antes, 150 anos antes. Quem diz a profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Lembra que Ciro entrou pelo rio seco? Quem diz de Ciro, eu falei, quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Olha outro, Isaías continua falando, assim diz o Senhor, Isaías 47, 27, 28. Isaías 27, será que eu anotei errado? Se eu anotei errado, depois eu vou atrás do texto certo e entrego para vocês. Tá? Isaías 47. Espera aí que eu estou abrindo a Bíblia aqui. Aí a Bíblia tem que... não é 47, não. Está falando aqui da queda de Babilônia. Realmente eu anotei alguma coisa errada aqui. Eu não sei se eu anotei o capítulo ou se eu anotei o versículo errado.
A Jane vai achar. Se a Jane não achar, eu acho para vocês. Mas eu anotei alguma coisa. Isaías 44, 27. Ah, tá. Então, 44, 27. Tá, eu anotei errado aqui, né? 47, não, 44. E digo a profundeza da água, seca-te, secarei, tal de si. Então, tá certinho, é 44, tá? Não é 47. Tem que ser a Bíblia. Se eu anotei aqui, não tá errado. A Jane vai conferindo ali, que realmente eu posso anotar alguma coisa errada. E depois 45, 1, tá? Olha, novamente, citando o nome de Ciro na Bíblia. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas, que não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os seus caminhos, etc, etc, etc. Ciro, o profeta Isaías profetizou que Ciro ia vencer Babilônia 150 anos antes de Ciro nascer. As profecias bíblicas, ela não pode ser cobertor curto. O que é que eu chamo de profecia cobertor curto? As profecias de Nostradamus. Você tem que esticar ela assim, né, enviesado, mas você cobre a cabeça, o pé fica de fora. Você cobre o pé, a cabeça fica de fora. Cobertor curto. Profecia bíblica, ela é exata. Profecia de profeta verdadeiro, ela é exata. O profeta verdadeiro, ele fala o que, quando, onde e como. Tá? Esse é o profeta verdadeiro. Por quê? Porque vem de Deus e Deus conhece o fim desde o princípio. Então, só Deus é capaz de dizer quem que é o verdadeiro profeta. E a gente sabe se o profeta é verdadeiro se ele faz uma profecia completa, tá certo? Dizendo as coisas de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, e uma profecia que seja uma profecia completa. Deus fala aqui, cita 150 anos antes do camarada nascer, já tinha dito o nome dele, tá? E o nome Nabucodonosor, queridos, ele até na década de 40 ou 50 do século 20, não aparecia em lugar nenhum, o nome Nabucodonosor. Não aparecia. Se eu não me engano, acho que foi na década de 50, a arqueologia bíblica achou esse cilindro aqui, ó, o cilindro de Ciro. E dentro desse cilindro, você tirou a foto lá? Sim. Dentro desse cilindro de Ciro, foi a primeira vez, porque eles diziam o seguinte, a Bíblia é falsa, porque todo mundo conhece o Império Babilônico, o Império realmente, Babilônia foi o maior império do planeta Terra, mas não existe esse Nabucodonosor. Então, a Bíblia inventou esse Nabucodonosor. 1879. A Bíblia não é... 1879, que foi encontrado o cilindro de Ciro. E eles diziam, então, que a Bíblia era falsa. Até que encontraram o cilindro de Ciro, e o cilindro de Ciro, que era o rei medo-persa, que conquistou Babilônia, no cilindro dele cita o nome Nabucodonosor. E eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Deixa eu ver. Deixa eu tirar aqui um pouquinho da... Olha ele ali, ó. Olha eu aqui e o cilindro de Ciro ali. Quando eu entrei no Museu de Londres, que eu cheguei perto do cilindro de Ciro, eu fiquei muito emocionado, porque eu sabia dessa profecia. E eu falei assim, gente, aqui, ó, a confirmação de que a Bíblia, confirmação arqueológica da Bíblia, não que eu precise disso. A Bíblia se aceita pela fé, mas Deus, ele dá base para a nossa fé, para a gente não ficar naquela fé na areia movediça. E aí, tinha um cilindro de Ciro lá, e eu falei assim, isso aqui deve ser uma cópia, né? E eu entrei no Google e perguntei para o Google, onde está o cilindro de Ciro original? Aí o Google respondeu assim, no Museu Britânico, onde eu estava. Eu confesso para vocês que eu fiquei completamente arrepiado e emocionado de estar diante de uma confirmação arqueológica da Bíblia. Foi o cilindro de Ciro que confirmou o nome Nabucodonosor como rei da Babilônia, e Ciro conquista o reino babilônico, que tinha sido reinado pelo rei Nabucodonosor. Então é uma coisa assim fantástica. A Bíblia, ela não tem erro. Se tem alguma coisa que a ciência ou a história não conseguiu confirmar, hoje nós podemos ter certeza que a Bíblia é 100% verdadeira, porque as dúvidas que existiram, a Bíblia confirmou todas. A ciência e a arqueologia acabou confirmando todas as coisas. E se houver alguma dúvida, hoje eu fico com a Bíblia, que a Bíblia já se provou, apesar da fé, além da fé, a Bíblia já se provou ser um meio confiável de nós embasarmos, inclusive, a história, tá? Então,
o Ciro passou a seco pelo rio, que passava dentro de Babilônia, e ele conseguiu conquistar a Babilônia. Tá? Uma estratégia violentíssima de guerra. Então, olha só, as profecias não fazem jogos de adivinhação. Elas afirmam como vai acontecer. A Grécia vence, tá? A batalha contra os Medo-Persas. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né? Ele conquista, tá? E ele morre novinho, não deixa herdeiro, e o império dele depois é dividido, e a gente vai ver como que é isso. Mas Roma depois vence. E quando Jesus nasce, olha só, o Império Romano foi soberano sobre o mundo de 168 a.C. a 351 depois de Cristo. Quer dizer, quando Jesus nasce, estava sob o jugo romano. Tá? Inclusive, os judeus pensaram que Jesus vinha para poder libertá-los do jugo romano. E Jesus vira e fala assim, vocês não entenderam nada, eu vim aqui libertar a humanidade do pecado, eu vim aqui falar da guerra do bem e do mal, eu vim aqui resolver o problema do pecado de uma vez por todas. Vocês estão achando que eu vou... Aí, imagina, olha só o pensamento do judeu. Eles estão sob o jugo romano. Acha que Jesus vem e vai ser o rei que vai resolver o problema. Imagina um rei que o povo está com fome, ele ora e multiplica o pão. Não vai faltar comida nunca. Um rei que vai para uma batalha. Quem morrer, ele manda ressuscitar. Olha que rei maravilhoso. Os judeus ficaram loucos. Falaram, tem que ser esse cara, tem que ser o nosso rei mesmo. Tanto é que colocam ele numa jumentinha e vai lá para Jerusalém com as palmas na mão, o nosso rei, o nosso rei. E Jesus, não, minha gente, vocês não entenderam nada. Eu vim aqui morrer por vocês. Porque se eu não morrer, vocês não têm salvação. Eles não conheciam da profecia. Eles tinha profecia, mas eles não estudaram a profecia ao todo para entender. Igual a gente vai ser pego de surpresa se nós não estudarmos as profecias da Bíblia. É isso que eu acho importante, isso que a gente está fazendo aqui agora. Que a gente está estudando a profecia que Deus deu para o tempo do fim. Tempo do fim. Os judeus, no tempo deles, eles não estudaram a profecia que eles tinham para aquele tempo, de que o Salvador viria. Porque eles, se eles tivessem estudado a profecia de Isaías, eles saberiam tudo sobre Jesus. Você quer ver quem estudou? Os magos, os reis magos estudaram a profecia, tanto é que eles acharam Jesus. E os pastores, esses acharam Jesus. Tá? Então, quem estuda a profecia sabe exatamente o que está acontecendo. Quem perguntou, Regina? Então, Eli, deixa eu te fazer uma pergunta. As profecias dos séculos que estamos vivendo, elas são confiáveis? Bom, é simples. Essa profecia, por exemplo, de Daniel, tudo que Daniel profetizou, e aí foi por volta do ano 500 e pouco, quase 600 a.C., aconteceu, com certeza absoluta. Aí você vai para o livro do Apocalipse, que o nome do livro do Apocalipse, em português é Apocalipse, em inglês é Revelation, que é revelação. E se você ler o primeiro versículo do primeiro livro, do primeiro capítulo do livro do Apocalipse, está lá, revelação de Jesus Cristo que deu ao seu anjo, que passou a João, que é para todos os seus filhos. Então, são revelações. Aí você pega lá no livro do Apocalipse, junto com o livro de Daniel, tem coisas que já aconteceram e aconteceram precisamente do jeito que Deus falou. E tem coisas que vão acontecer. A minha pergunta é, vamos supor, eu te prometo uma coisa, e eu vou lá na sua casa, ou a gente se encontra em algum lugar, e eu cumpro a minha promessa. Aí eu te prometo outra coisa, cumpro a minha promessa. Te prometo de novo, cumpro a promessa. Prometo de novo, cumpro a promessa. E faço isso dezenas, centenas de vezes. Aí um dia eu te prometo uma coisa que é grande demais. Você vai confiar na minha promessa ou não? Eu sou alguém que cumpri todas as promessas até aquele momento. Eu acho que automaticamente você vai acabar confiando na minha promessa. É o que acontece com Deus. Tudo que ele prometeu. Assim, Então, eu creio, sinceramente, que as coisas vão acontecer exatamente como está descrito na Bíblia. Aqui deu para mim que a minha internet teve uma instabilidade. Entendeu? A minha também. Eu creio que o mesmo Deus que cumpriu todas as promessas e a história mostra o cumprimento delas, ele vai cumprir as outras. Tá? Então, aí, Regina, é pela fé. E se você me perguntar se você acredita, eu acredito pela fé.
Porque as coisas que iriam acontecer, aconteceram, do jeitinho que ele falou. Tem coisas que ainda vão acontecer. Aí você me pergunta assim, você acredita? Eu acredito, pela fé. Sim, Eli, eu estou falando em questão das profecias que os homens estão falando, que vai ter 3 noites e 3 dias de escuridão. Isso é bíblico? Esse aí é um outro estudo. A gente tem que ver qual é dessas profecias. Existe uma profecia dessa de 3 dias e 3 noites que eu não encontro base bíblica. Existe uma profecia do escurecimento do sol, que o próprio livro do Daniel fala dessa profecia, o livro do Apocalipse confirma a profecia, nós vamos estudar ainda, e essa profecia, sim, ela tem cumprimento. Existe. Mas ela já se cumpriu. Ela já se cumpriu, tá? Escurecimento do sol, queda das estrelas, essa profecia que já se cumpriu. Então, existem profecias que já se cumpriram, existem profecias que ainda vão se cumprir, e existem profecias que já se cumpriram e que as pessoas querem colocar que elas ainda irão se cumprir. Não é o que a Bíblia me diz. E nem a história. Quando eu pego a Bíblia, a história vai dar certo. Tá? A gente vai chegar lá, beleza? Então, tá aí, ó, as durações dos impérios. O Império Romano, tá? Medo-Persa. E, por último, é o pé com barro, e o Império Romano, ele foi enfraquecido e dividido em 10 grandes impérios, mas ele não acabou. O Império Romano é igual o Império grego. Ele é dividido entre os 4 generais grandes de Alexandre. O Império Romano, ele se enfraquece e ele é dividido em 10, tá? Isso tem um motivo para isso acontecer, inclusive um motivo interessante, depois nós vamos ver na profecia bíblica. E ela se divide, tá? A Europa dividida, ela é dividida, todos esses grupos aqui, ó. Os anglos, que ficam na Inglaterra, os francos na França, os visigodos no norte da Espanha, os suevos em Portugal, os vândalos no sul da Espanha, os germanos na Alemanha, os burgundos na Suíça, ostrogodos na Áustria e os lombardos no norte da Itália. Tem um outro e os érulos no sul da Itália. Então tem um outro texto aqui que mostra, depois vai mostrar esses nomes todos de novo, tá? Eu não sei se eu coloquei, eu acho que eu coloquei dois desses para a gente ver. E aí vem a explicação. E quanto ao que viste dos reinos dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro e lodo, e com os dedos dos pés eram a parte de ferro e parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra será frágil. Os 10 dedos representam a fragmentação do Império Romano, tá? Em 10 reinos menores. Porque o Império Romano estava muito grande, ele começou a se enfraquecer, e qual que era a única forma de se fortalecer? Vamos dividir, dar um pedaço para cada um, para a gente poder ter força, nós unidos. E é o que acontece. Esse processo acontece ali, essa divisão do Império, por volta do ano 350 até o ano 476. Essas datas, queridos, elas são datas assim, aproximadas, tá? Tem historiador que fala que é de um jeito, tem historiador que fala que é de outro. Então, assim, são datas aproximadas. Mas aconteceu exatamente o que Deus falou que ia acontecer. Ele não disse quando, ele disse que iria acontecer. E acontece do jeitinho que Deus fala que ia acontecer. Então, tá aí, ó. Os anglo-saxões, os francos, os alamanos, os lombardos, os ostrogodos, burgundos, visigodos, suevos, vândalos e érulos. Tá? Num dado momento, a profecia vai contar para frente, já estou adiantando, desses 10 impérios, 3 caem para surgir um outro império, que esse império, sim, novamente busca a supremacia. E aí, olha só, o que a Bíblia diz? Olha aqui, ó, Daniel fala, lá, gente, 600 anos antes de Cristo, quase 600 anos antes de Cristo, isso acontece ao longo de toda a Idade Média. Quem entende de história, quem gosta de história, volta para os livros. Quando você estuda história à luz da Bíblia, é uma coisa maravilhosa. Eu já li alguns livros, eu conhecia muita coisa de história e de uma série de coisas que eu já tinha lido bastante. Quando eu fui à Europa, eu ficava embasbacado. Tinha hora que eu parava na frente das coisas assim, eu fiquei louco. Quando eu parei na frente de uma moeda
e que eu vi lá que aquela moeda era uma cunha com a imagem de César, uma moeda de prata, do período que compreendeu entre 20 e 40 da nossa era, eu olhei para aquilo e falei, foi por 30 moedas dessa que Jesus foi vendido. Aquilo, para mim, eu arrepiava todinho, dentro do museu. Eu ficava impressionado. É maravilhoso a Bíblia. E quando a Bíblia, você vai para a história, é uma coisa de louco. Assim, eu não sei quantos gostam disso. Eu fiquei fascinado. Tá? E olha o que ele fala. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana. Casamento. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o barro não se mistura ao ferro. Queridos, na Idade Média, a Jane... Eu assisti agora uma série que está passando na Netflix. Ouve isso. Chama Versalhes, que é sobre a história do rei Luís XIV. Tudo baseado em fatos verídicos. Assim, tirando a parte promíscua da série, porque aquele povo naquele tempo era muito promíscuo, mas tirando essa parte, a parte histórica é muito bonito. E tem essa questão do casamento. Ele casou com a princesa da Espanha porque ele queria a terra da Espanha. Então, era uma troca de poderes. Quando se casava, não era por amor, não é por isso. Casava-se por poderio. Só que mesmo assim eles viviam em guerra. Eles viviam, as séries mostram isso claramente, e os livros de história também, se você vai lá na história, o tanto de coisa ardilosa. Não, vou fazer você casar. Conspiração. Vou fazer, não, o rei da Áustria, o príncipe da Áustria está para casar. Eu vou entregar minha filha para casar com o príncipe da Áustria porque eu tenho interesse em alguma coisa. Mas daí a pouquinho o príncipe da Áustria, mesmo casado com a filha do rei da França, estava conspirando contra a França. Gente, isso era o tempo todo. Como a Bíblia dizia que isso acontecia. Eu assisti na série, eu até pensei, gente, a gente pensa que tem corrupção. Hã? Deu uma interrupção aqui na internet. Vocês voltaram? Cadê? Não, interrompeu. Aí, voltaram. Isso, deu uma interrupção, eu congelei a Jane também. Enquanto a internet congelou aqui, eu congelei a Jane, tá? Fica tranquilo, agora ela vai falar. Se eu lembrar, né? Que você estava falando. Você está falando da série, dos negócios históricos, de ver os casamentos. Não, esqueci. Você vai lembrar. Vai lembrar. Mas então, era isso. Era conspiração o tempo todo. Sim, eles lembrei. Não se ligaram. É que a gente pensa assim que conspiração existe hoje, que essa questão política é de hoje. Gente, eu fiquei impressionada. Se vocês quiserem assistir a série, eu recomendo. É Versalhes, a história do rei Henrique Luís XIV. Na Netflix, fazendo propaganda plim-plim, Netflix, tá? A Netflix não me paga nada por isso, hein? Brincadeira, eu vou pedir royalties. Vamos lá. Mas eles não se ligaram. Eles tentavam de todo jeito, casamentos não se ligavam, tá? Napoleão foi a última tentativa de unir a Europa pela força, tá? Lá na Batalha de Waterloo foi a grande batalha, mas mesmo assim não teve a união que eles queriam, eles não se ligaram. Era profético. Hoje em dia, a Europa continua tentando se unir e de vez em sempre eles estão em briga. A ponto de o Reino Unido saiu, Brexit, tá? Tô fora. E de vez em sempre eles estão ameaçando de expulsar a Grécia do reino deles, porque a Grécia não está fazendo tudo como tem que fazer. Outra hora um fala, não, eu também vou pular no mato, não dá. Não se unem, apesar de estarem unidos, eles não estão completamente unidos, como é a profecia bíblica. E a profecia bíblica diz que nos dias desses reis, tá? Aqui, ó, incessantes e quase intocáveis flutuações dos reinos da Europa moderna, desde o seu surgimento até a presença, eles têm. Se você pegar os 10 grandes europeus, são 10. O 11º não tem muita força na Europa. Hoje, na Comunidade Econômica Europeia, tem 10 grandes reinos. Um deles pulou fora agora, que foi a Inglaterra, porque não mistura, não une. Não dá liga. Não dá liga do ferro. E é interessante que eles falam que vão sair, e aí, daí a pouquinho o povo desiste. Não, nós não queremos sair mais, não. Daí a pouquinho troca de primeiro-ministro, porque não, tem que sair.
uma bagunça, uma confusão fora do comum, tá? Então, a velha Europa e a nova Europa continuam mais ou menos na mesma situação. Eles nunca conseguiram formar uma federação como os Estados Unidos da América, que tem 50 estados, que é a união da República, como uma república federativa, como é o Brasil. Tá? Não conseguem mais. E quem fala isso aqui é livro de história. Nenhuma fórmula de orgulhosa ambição que visasse a reunir os fragmentos dispersos alcançou êxito. Sempre que surgiram, foram invariavelmente reduzidos a pedaços. Isso é livro de história, não sou eu que estou falando, nem a Bíblia já falou isso antes. E nos dias desse rei, não vai se ligar, tá? Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Como que acontece isso? De maneira como viste que o monte foi cortado uma pedra, sem auxílio de mãos. Esse reino que vai se estabelecer depois desse reino europeu que tenta se ligar e não consegue, isso aí é só uma questão para a gente se ligar na história. O reino que vai surgir, o próximo reino mundial, queridos, ele não é um reino humano. Não é reino humano. Não tem mão de homem. Ele é um reino sem mãos humanas. E esse reino vai esmiuçar todo e qualquer reino que já existiu e que existe nos dias de hoje, inclusive o reino brasileiro, também vai embora. Porque Deus estabelecerá o reino dele. E aí, olha que coisa linda, olha isso aqui, E certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Queridos, na Bíblia, o único momento que fala de fidelidade e de certeza juntos é aqui. Tem outros momentos que fala de fidelidade, tem outros momentos que fala. Agora, aqui une os dois. Então, Regina, respondendo a sua pergunta, se eu creio que vai acontecer, a Bíblia me garante, o próprio Deus garante. Daniel garantiu ao rei, porque Deus garantiu para ele, Deus, o Deus grande, fez saber ao rei o que há de ser depois disso, quer dizer, depois do rei viver. E fiel, e certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. A pedra, queridos, ela vai bater nos reinos, tá? Nos dias desses reis, nos nossos dias. Nos nossos dias, a pedra vai esmiuçar todos os reinos e nós veremos essa pedra. Esperar um pouquinho, a internet deu um problema aqui. E nos dias desse parada, né? Deu uma congelada. Deu uma congelada. Voltamos agora, então. E aí, o profeta fala para o rei Nabucodonosor, e nos dias daqueles reis, no dia desses reis, esses reis que não conseguem se unir, nesse dia, a pedra que não foi cortada por mãos humanas vai esmiuçar todos os reinos e vai estabelecer um reino que jamais passará. Um reino eterno, de vida eterna, de alegria eterna. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre, eternamente. Então, olha, a rocha é a segunda vinda de Jesus, que vai voltar em poder e grande glória e vai estabelecer o reino. Detalhe importante. Todos os súditos dos reinos daqui da terra, todo e qualquer um que quiser ser súdito desse reino, a porta está franqueada. Não é igual aos Estados Unidos, que se você quiser ir viver lá, eles não vão te dar guarita. Não é igual ao Canadá ou à Austrália, que até te aceitam, desde que você tenha todos os atributos interessantes para eles e que fale a língua deles. Se eu quiser ir uma vez eu me inscrevi para ir para a Austrália. Recebi uma ligação do governo australiano, nós damos emprego, nós fazemos tudo aqui. Eu falei, não, eu preciso que você fale um pouco mais lento, que o meu inglês não é tão bom assim. Aí a mulher virou e falou assim, não, então olha só, nós vamos encerrar essa conversa, você vai aperfeiçoar o seu inglês, porque sem o inglês perfeito, você, apesar de você como profissional interessar muito para a gente,
nós queremos que você fale a nossa língua perfeitamente. Então, nós não nos interessamos nesse momento. Mas não feche a porta. Você pode vir para a Austrália no futuro. E o Deus do céu não tem um reino assim. Qualquer um, culto ou inculto, seja homem ou mulher, negro ou branco, asiático ou índio, não importa, seja livre ou escravo, todos podem fazer parte do reino da pedra que é Jesus Cristo, que será estabelecido. Basta que nós queiramos. E detalhe, é interessante que o rei é que faz o convite. Apocalipse 2, ele diz assim, Apocalipse 3, 10, 2, 10. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. Se você não abrir, eu não entro. A escolha é sua. Eu vou estabelecer o meu reino. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. 2:10, né? 3:10. Se não for nenhum desses dois, depois eu fico devendo para vocês. Como eu falei lá no início de tudo, eu não sou assim tão bom em guardar os versos na Bíblia. 1:9. Olha só que beleza, hein? Errei feio aqui, ó. 1:7. Não é 1:7, não? 1:7. É esse que vem com as nuvens. Vou procurar para você. Tá, depois nós vamos achar aqui, vamos finalizando aqui. Eis que estou à porta. Mas Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Mas é se. A decisão é sua. Você que tem que dizer se você 3:20. Desculpa. Ops, não é Covid não, gente. Não é Covid, graças a Deus. 3:20. 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. É condicional. A decisão é nossa. Que Deus nos abençoe, porque essa pedra, queridos, ela vai cair, ela vai esmiuçar todos os reinos e ela vai estabelecer um grande reino. E eu e você podemos ser súditos desse reino, desde que nós escolhamos, aceitemos. E porque se abrirmos a porta, Deus entra e faz morada. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é recheada de coisas maravilhosas. Nós, ao estudarmos a tua palavra, ao estudarmos a história, nós conseguimos perceber que anos antes da história acontecer, o Senhor já contou o que iria acontecer. E agora nós temos firmes, local para firmar a nossa fé no Senhor, na certeza de que o Senhor irá cumprir o que o Senhor prometeu, que é pôr um fim em todos os reinos e estabelecer um reino que jamais passará. Queremos ser súditos do teu reino. Por favor, nos ajude a entender todas as verdades da tua palavra, para que nós tenhamos a alegria, a satisfação e a certeza de podermos abrir a porta para que o Senhor possa entrar e fazer as mudanças que o Senhor sabe são necessárias. Guia os nossos passos, perdoa os nossos pecados. Mais uma vez pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Então, pessoal, é isso aí.